Ele entrava na sala como se fosse um rei. O silêncio tomava conta imediatamente. Os funcionários, antes envolvidos em suas tarefas, paravam. Ninguém ousava levantar os olhos por mais de alguns segundos, porque sabiam. Ele não tolerava olhares diretos, a não ser que fosse para escutá-lo, o CEO, o homem que acreditava estar acima de todos. O som dos sapatos caros batendo no chão polido era um anúncio de que algo iria acontecer. Sempre que surgia, trazia consigo um misto de medo e humilhação. Ele não falava, decretava. Não conversava, ordenava. Para ele, funcionários não eram pessoas, eram ferramentas. Usava uns, descartava outros, como quem muda de caneta quando a tinta seca. Era arrogante, era frio, era temido. Suas reuniões eram verdadeiros tribunais. Chamava nomes em voz alta, expunha erros na frente de todos, destruía confianças, esmagava egos. Quantos choraram em silêncio naquela sala de vidro, sabendo que seriam as próximas vítimas? Quantos saíram com a dignidade em pedaços, jurando a si mesmos que jamais esqueceriam? Ele se alimentava disso, do poder, do controle absoluto. Não bastava ter a fortuna. Não bastava ter a empresa dominando o mercado. Ele queria mais. Queria o respeito pelo medo. Queria que sua presença fosse lembrada como um fardo pesado. E assim construiu sua imagem. Um império sustentado pela arrogância. Na imprensa, era celebrado. As revistas estampavam sua foto. O gênio dos negócios, o visionário, o homem de ferro. Mas quem vivia por trás daquelas paredes sabia a verdade. O brilho das câmeras escondia as lágrimas que caíam nos corredores. Os flashes de sucesso ofuscavam os gritos abafados de quem era humilhado diariamente. Ele adorava ser idolatrado. Mas, mais ainda, adorava ser temido. Sua frase preferida ecoava por toda a empresa. Se não aguenta pressão, não merece estar aqui. Pressão, para ele, era sinônimo de humilhação. Era a forma de marcar território, de mostrar que era intocável. E a cada lágrima que via cair, a cada olhar de desespero que arrancava, sua vaidade crescia ainda mais. Era um tirano moderno, vestido de terno sob medida, cercado de luxo, com um sorriso frio que escondia o desprezo por qualquer um que considerasse inferior. As festas que organizava eram grandiosas, mas apenas para ele e seus aliados. Taças de champanhe cintilavam sob luzes douradas. Músicas altas ecoavam, carros de luxo desfilavam em frente às mansões onde celebrava sua grandeza. Enquanto isso, do lado de fora, seus funcionários comuns passavam noites em claro, refazendo relatórios, corrigindo erros que muitas vezes nem eram seus, apenas para não serem devorados pelo leão no dia seguinte. O CEO não construía apenas uma empresa. Ele construía uma lenda sobre si mesmo. Uma lenda baseada na força, no medo, no desprezo. E, por um tempo, parecia funcionar. A empresa crescia. O lucro batia recordes. Investidores batiam palmas. As ações disparavam. O nome dele estampava capas internacionais. Era como se nada pudesse detê-lo. Mas o destino tem uma forma cruel de cobrar. E, como todos que acreditam ser deuses, ele também seria lembrado de que nenhum império de arrogância dura para sempre. As primeiras histórias começaram a vazar de forma discreta. Um funcionário, revoltado após ser humilhado em público, confidenciou a um jornalista. A matéria saiu pequena, quase irrelevante, mas plantou uma semente. Outros começaram a falar. Pequenas denúncias surgiam como gotas, mas que, juntas, formariam uma tempestade. Ele, porém, ria, desdenhava, chamava-as à imprensa de cães famintos, chamava os funcionários de fracos, continuava sua rotina de gritos, humilhações e risadas de superioridade. Não sabia que naquele momento sua queda já havia começado. O tempo passava e sua arrogância crescia. Passava pelos corredores e olhava para todos como se fossem invisíveis. Tratava diretores como serviçais. Cortava carreiras em um estalar de dedos. Colecionava inimigos, mas acreditava que todos precisavam dele, que jamais teria oposição verdadeira.
Ele estava errado. O que ele não via é que, enquanto acumulava dinheiro e poder, acumulava também rancor. Cada funcionário humilhado, cada vida destruída, cada palavra cruel se transformava em uma dívida emocional que, cedo ou tarde, seria cobrada. E o pagamento não seria em silêncio. Seria público, doloroso, devastador. A história desse CEO não é apenas sobre riqueza e poder. É sobre a vaidade que cega, sobre a arrogância que destrói, sobre o abuso de autoridade que parece invencível até o momento em que desmorona. E esse momento estava prestes a chegar. O homem que acreditava estar no topo intocável, que se via como um rei acima das leis, das pessoas e até da moral, em breve descobriria que nenhum trono de arrogância permanece de pé para sempre. O relógio da queda já havia começado a contar, e cada segundo o aproximava do colapso. A história desse homem não começou no luxo. Ele vinha de origens comuns, de uma família simples, sem grandes posses, mas, desde cedo, carregava dentro de si uma ambição desmedida. Onde outros viam limites, ele via degraus. Onde outros aceitavam obstáculos, ele via desafios a serem esmagados. O mundo, para ele, sempre foi uma arena. E ele não estava disposto a perder. Na juventude, trabalhou em lugares onde se sentia invisível. Viu chefes darem ordens secas, presenciou pessoas sendo demitidas como se fossem descartáveis. Observou engravatados tomando decisões que mudavam destinos sem sequer olhar nos olhos dos envolvidos. Ali nasceu algo dentro dele. Não apenas o desejo de enriquecer, mas de estar do outro lado. Ele não queria apenas ser rico. Queria ser aquele que controlava, que ditava as regras, que decidia quem subiria e quem cairia. E assim começou sua escalada. Estudava como um obcecado. Enquanto outros dormiam, ele lia livros de gestão, devorava biografias de grandes magnatas, analisava relatórios de mercado. O objetivo nunca foi apenas aprender, era absorver armas. Cada fórmula, cada estratégia, cada case de sucesso virava munição para sua guerra pessoal. No início da carreira, trabalhou em pequenas empresas. Não era gentil, não era carismático, mas era eficiente. Frio e calculista, subia degrau por degrau. Se precisava agradar, agradava. Se precisava trair, traía. Se precisava silenciar concorrentes, silenciava. Tudo em nome de um único objetivo: o topo. E ele chegou lá. Fundou sua própria companhia, começando com investimentos arriscados que poucos teriam coragem de fazer. Mas o risco trouxe resultado. A empresa cresceu como fogo em palha seca. Em pouco tempo, já era referência no setor. Em menos de uma década, seu nome era sinônimo de sucesso, sua marca era respeitada e sua fortuna aumentava em cifras assustadoras. O mercado o idolatrava. Analistas o chamavam de visionário. Investidores o seguiam cegamente. Cada palavra sua mexia com milhões. Ele já não era apenas um empresário. Era um símbolo de poder. Mas, com o poder, veio também o lado mais sombrio. Dentro da empresa, seu comportamento começou a se transformar. Já não bastava comandar. Ele queria se impor. Queria que todos soubessem que ele era maior, mais inteligente, mais forte. Reuniões se tornaram espetáculos de humilhação. Funcionários que erravam relatórios eram ridicularizados diante de todos. Diretores eram tratados como crianças incapazes. Estagiários choravam em banheiros depois de serem esmagados por palavras cruéis. Ele não apenas apontava erros, ele os dramatizava. Fazia questão de aumentar a voz, de usar metáforas que machucavam, de rir na cara de quem estava nervoso. Para ele, a dor dos outros era entretenimento. Você acha que isso é trabalho de gente competente? Isso é lixo. Gritava, jogando relatórios na mesa. Se não quer ser humilhado, aprenda a trabalhar. Repetia, enquanto colegas olhavam em silêncio, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, seriam as próximas vítimas. E a cada lágrima que via escorrer, a cada olhar cabisbaixo que deixava sua sala, ele sentia prazer. Sentia-se no controle. Para ele, não existiam pessoas. Existiam ferramentas. Algumas úteis, outras descartáveis.
O auge da sua arrogância veio quando a empresa atingiu a liderança absoluta no mercado. Nenhum concorrente parecia capaz de alcançá-lo. Os lucros eram históricos, as manchetes eram diárias, e ele era celebrado como um titã dos negócios. Mas o que realmente importava para ele não eram os números, era o poder. Ele fazia questão de demonstrar sua superioridade em todos os lugares. Em palestras, usava frases de impacto que escondiam sua verdadeira intenção: diminuir os outros. Em entrevistas, dizia com um sorriso cínico que funcionários fracos não sobrevivem na selva corporativa. Em jantares de negócios, zombava de concorrentes, ridicularizava histórias de superação, fazia questão de mostrar que não via ninguém à altura dele. Nos corredores da empresa, funcionários evitavam cruzar com ele. O medo era palpável. Bastava um olhar torto para que uma carreira fosse encerrada. Bastava um erro mínimo para que alguém fosse destruído publicamente. O clima era de terror, mas também de silêncio. Ninguém ousava enfrentar o chefe. Ninguém tinha coragem de denunciá-lo, e isso só aumentava sua vaidade. As festas privadas tornaram-se símbolo do seu excesso. Em mansões luxuosas, convidava apenas os mais próximos, os que alimentavam sua vaidade com elogios e bajulações. Bebidas raras, carros importados enfileirados, artistas contratados para animar a noite. Enquanto isso, os funcionários trabalhavam até a madrugada, tentando entregar metas impossíveis, sabendo que, se falhassem, seriam expostos no dia seguinte. Ele gargalhava. Ele se sentia invencível. Ele acreditava que nada poderia detê-lo. Mas o que não percebia é que, ao mesmo tempo em que construía sua imagem de poder, construía também sua própria ruína. Funcionários colecionavam histórias. Histórias de abuso, de humilhação, de gritos e insultos. Diretores guardavam mágoas profundas esperando a oportunidade de revidar. A imprensa, que antes o tratava como gênio, começava a investigar ruídos vindos dos bastidores. E o que ele mais temia, ser desafiado, estava cada vez mais perto. No topo, ele olhava para baixo e via todos pequenos. Mas não via que esses pequenos, juntos, poderiam se transformar em gigantes. No auge da arrogância, acreditava que o medo seria eterno. Mas esqueceu que o medo, quando se acumula, pode virar ódio. E o ódio, quando explode, destrói até os mais poderosos. E assim, no momento em que acreditava estar mais forte, no instante em que se sentia intocável, começou, silenciosamente, a contagem regressiva para sua queda. O império parecia inabalável. Os jornais continuavam a exaltá-lo como o homem que havia transformado uma pequena empresa em um colosso. As revistas estampavam sua imagem com títulos que o colocavam ao lado de gênios da história. Investidores o tratavam como um oráculo. Ele estava no topo. Mas foi exatamente ali que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. No início, eram quase invisíveis. Pequenos detalhes que pareciam irrelevantes. Um contrato mal negociado, um cliente insatisfeito, um funcionário revoltado. Coisas que, em um império sólido, seriam apenas ruídos. Mas o problema não era o erro em si, e sim a forma como ele lidava com eles. Para qualquer sinal de falha, a resposta era sempre a mesma: gritos, humilhação, desprezo. Quando diretores alertaram que alguns investimentos eram arriscados demais, ele riu na cara deles. "Vocês têm medo de ganhar dinheiro?", dizia. Quando analistas mostraram relatórios preocupantes, ele rasgou os papéis e jogou na mesa, dizendo que sabia mais do que qualquer gráfico. Para ele, todos eram burros, exceto ele. A arrogância o cegava. Foi em uma dessas decisões que ele deu o primeiro passo rumo ao abismo. A empresa começou a expandir agressivamente para setores que não dominava. Comprou concorrentes sem planejamento, abriu filiais em países sem estudo de mercado, lançou produtos que não atendiam a nenhuma demanda real. Mas, ao invés de ouvir especialistas, preferia impor sua vontade. "Se eu digo que vai dar certo, vai dar certo." E por algum tempo parecia que estava certo. Os lucros continuavam altos, as ações ainda subiam. Mas era uma bolha. E todo o castelo de cartas, cedo ou tarde, desaba. Os funcionários,
cada vez mais pressionados, começaram a quebrar o silêncio. O clima tóxico, as humilhações constantes e a falta de humanidade começaram a vazar para fora dos muros da empresa. Pequenas matérias surgiram em blogs, relatos anônimos apareciam em fóruns, e aos poucos a imagem do gênio intocável começou a ser questionada. Ele, claro, reagiu com desprezo. Invejosos, fracos, gente que não aguenta pressão. Reuniu diretores e disse que nada o derrubaria, que era mais forte do que qualquer boato. Riu da imprensa, riu dos funcionários, riu de todos. Não percebia que cada palavra sua alimentava ainda mais o ódio que crescia em silêncio. Certa noite, durante uma festa luxuosa em sua mansão, recebeu a primeira notícia preocupante. Uma grande reportagem estava prestes a ser publicada em um jornal de renome. Fontes internas denunciavam abusos, horas de trabalho desumanas, humilhações públicas. Ele gargalhou ao ouvir, segurando uma taça de champanhe. Quem vai acreditar em fracassados? Mas acreditaram. A reportagem ganhou destaque nacional. Relatos de ex-funcionários, áudios de reuniões, até imagens de câmeras internas mostrando humilhações públicas. O país inteiro viu o que muitos já sabiam. O CEO não era um gênio. Era um tirano. As redes sociais explodiram. Hashtags pedindo boicote à empresa começaram a se espalhar. Funcionários ainda ativos começaram a expor histórias que guardavam há anos. O silêncio havia acabado. A voz de quem sofria ecoava mais alto do que sua arrogância. Ele reagiu como sempre reagia, com fúria. Convocou coletivas de imprensa, chamou jornalistas de mentirosos, acusou funcionários de ingratidão. Mas cada frase só aumentava o incêndio. Sua postura agressiva, antes vista como força, agora parecia desespero. Investidores começaram a se afastar. As ações, que por anos só subiram, começaram a oscilar. Clientes importantes cancelaram contratos, não queriam associar seus nomes à imagem de abuso. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir: resistência. Ainda assim, não recuou. Pelo contrário, aumentou a dose de arrogância. Reuniões se tornaram ainda mais violentas, humilhações ainda mais cruéis. Era como se estivesse tentando provar que ainda tinha o controle. Mas o que ele não percebia é que cada ataque era mais um tijolo arrancado da muralha que o protegia. O ápice do seu desprezo veio em uma convenção anual da empresa. Diante de centenas de funcionários, subiu ao palco e fez um discurso que seria lembrado como o início oficial da queda. Se vocês estão aqui é porque precisam de mim. Se não gostam do meu jeito, a porta está aberta. Fracos não constroem impérios. Fracos não merecem meu respeito. Alguns aplaudiram, forçados. Outros permaneceram em silêncio, em choque. Mas muitos gravaram. O vídeo foi parar na internet, e em questão de horas, milhões de pessoas assistiram. O mundo viu não apenas um homem arrogante, mas um líder que desprezava os próprios funcionários. E a partir daquele dia, algo mudou. Não era mais apenas um CEO odiado pelos de dentro. Era um símbolo público de arrogância. Era o inimigo perfeito. Dentro da empresa, a situação se deteriorava rapidamente. Demissões em massa, greves silenciosas, sabotagens discretas. Documentos confidenciais começaram a vazar. Projetos estratégicos caíram nas mãos da concorrência. Tudo o que ele havia construído com medo estava agora desmoronando pelas mãos daqueles que não tinham mais nada a perder. Mas ele ainda não entendia. Continuava acreditando que sua fortuna, seu poder e sua imagem eram inabaláveis. Continuava andando pelos corredores com o mesmo ar de superioridade, como se nada tivesse acontecido. Não percebia que estava cercado, e que a queda, que já havia começado em silêncio, agora era uma avalanche impossível de deter. O império já não era o mesmo, mas ele ainda se agarrava à imagem de grandeza. Caminhava pelos corredores com o peito estufado, como se nada pudesse atingi-lo. Como se as manchetes, os protestos e as quedas nas ações fossem apenas tempestades passageiras. Mas, do outro lado da cortina, algo estava se armando. Um movimento silencioso, implacável e inevitável.
Os funcionários que antes sofriam em silêncio já não tinham mais medo. Os que choravam escondidos nos banheiros agora se organizavam em grupos. Os que eram humilhados em reuniões passaram a colecionar provas, e-mails, áudios, vídeos. O exército invisível de vítimas, por anos calado, agora estava armado. E eles não estavam mais sozinhos. Os sócios, que durante anos se mantiveram leais pela promessa de lucros exorbitantes, começaram a repensar sua posição. Não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre reputação, sobre sobrevivência. O nome da empresa estava afundando junto com o do CEO, e ninguém queria ir para o fundo com ele. Reuniões secretas começaram a acontecer. Portas fechadas, vozes baixas, olhares atentos para que ninguém descobrisse. Traçavam estratégias, desenhavam cenários, calculavam cada passo. O homem que acreditava ser intocável estava cercado. A virada começou discretamente. Primeiro, um vazamento para a imprensa. Documentos internos mostrando jornadas de trabalho desumanas, metas impossíveis, relatórios de auditorias escondidos. Depois, depoimentos gravados de funcionários, contando em detalhes as humilhações, os gritos, os ataques pessoais. E então, a bomba maior. Um grupo de diretores decidiu expor sua verdadeira face. Pessoas de dentro com cargos altos agora falavam contra ele. O impacto foi devastador. Manchetes internacionais estampavam frases como o CEO do medo, o império da arrogância, o homem que humilhava para vencer. Sua imagem, que por anos foi construída como a de um gênio visionário, agora se desmanchava diante dos olhos do mundo. As câmeras que antes o glorificavam, agora o perseguiam. Onde antes havia aplausos, agora havia vaias. Onde antes recebia convites para dar palestras, Yu agora recebia intimações para depor em investigações trabalhistas e criminais. A fúria tomou conta dele. Em sua arrogância, acreditava que poderia vencer até mesmo a maré de escândalos. Convocou uma coletiva de imprensa cercado por advogados e assessores. Entrou na sala como sempre. Terno impecável, olhar frio, postura de rei. Mas, ao contrário de outros tempos, não havia respeito. Havia hostilidade. As perguntas não eram sobre seus sucessos, mas sobre seus abusos. Os jornalistas não o reverenciavam, o acusavam. Ele tentou reagir. Gritou, ironizou, chamou os relatos de mentiras, classificou tudo como histórias de derrotados. Mas as câmeras capturaram cada detalhe. Sua voz alterada, o suor escorrendo, a arrogância se confundindo com desespero. Aquela coletiva, que deveria limpar sua imagem, foi o tiro de misericórdia que selou sua ruína. No mesmo dia, as ações despencaram como nunca antes. Investidores abandonaram o barco em massa. Parceiros de negócios cortaram laços imediatamente. E, para completar, um dos seus principais sócios foi à televisão e declarou: "Esse homem não representa mais a empresa. Ele não nos representa." O rei estava nu diante de todos. Dentro da empresa, a revolta explodiu. Greves estouraram. Salas de reuniões ficaram vazias. Funcionários rasgaram crachás diante das câmeras. Os corredores, que antes ecoavam medo, agora ecoavam resistência. Ele caminhava entre olhares de desprezo, olhares que antes se curvavam e agora o encaravam como inimigo. A sensação de invencibilidade evaporava. Já não havia silêncio quando ele passava. Já não havia reverência. Apenas murmúrios, ironias e um desprezo que crescia a cada dia. Em casa, a situação não era diferente. A família, cansada de viver à sombra de escândalos, começou a se afastar. A esposa já não o defendia. Os filhos já não o admiravam. O homem que construiu um império com arrogância agora descobria que estava só. Mas o golpe final ainda estava por vir. Em uma reunião de emergência, o conselho da empresa se reuniu. Ele acreditava que ainda teria o controle. Entrou na sala como sempre, com passos firmes e olhar soberano. Mas encontrou apenas rostos frios. Diretores que um dia se curvaram agora olhavam com firmeza. Advogados já estavam posicionados. Documentos estavam sobre a mesa.
foi informado. Estava sendo destituído. Ele riu, gritou, chamou todos de ingratos. Disse que sem ele a empresa não existiria, que eram covardes, que estavam cuspindo no prato em que comeram. Mas não adiantou. As assinaturas foram feitas, a decisão foi oficializada. O homem, que acreditava ser dono do trono, foi arrancado dele sem direito à palavra final. Saiu da sala sob olhares impassíveis. Nenhum aplauso, nenhuma reverência. Apenas silêncio e desprezo. A traição havia se consumado. O rei havia sido deposto. E, do lado de fora, o mundo assistia com prazer à queda daquele que por tanto tempo havia humilhado todos ao seu redor. A virada estava completa. O homem que acreditava ser intocável agora era apenas mais um nome marcado pela vergonha pública. Mas o pior ainda estava por vir. Porque perder o cargo era apenas o começo. A verdadeira destruição estava prestes a acontecer. A queda que começou dentro da empresa rapidamente tomou proporções globais. O homem que antes era capa de revistas de negócios, chamado de gênio visionário, agora era manchete de escândalos. Suas fotos, antes escolhidas a dedo para transmitir poder e confiança, agora circulavam em poses nada honrosas. Rosto fechado, suado, fugindo de jornalistas, cercado por seguranças, tentando evitar flashes que não podia mais controlar. As manchetes eram cruéis. O CEO do medo. O ditador corporativo finalmente caiu, do topo ao abismo, a ruína de um império. Cada linha escrita era um golpe em sua reputação. Cada reportagem, um tijolo arrancado da muralha que ele acreditava ser indestrutível. E como sempre acontece com os poderosos, a queda não foi silenciosa. Foi um espetáculo. Processos começaram a chover. Ações trabalhistas se acumulavam em pilhas sobre mesas de tribunais. Ex-funcionários surgiam em audiências para relatar histórias de abuso, gritos, humilhações. Uns tremiam ao falar, outros choravam. Outros deixavam claro o rancor que carregaram por anos. E cada depoimento era como uma pá de terra jogada sobre o caixão da sua imagem pública. As investigações não pararam aí. O governo abriu inquéritos sobre práticas ilegais dentro da companhia, contratos superfaturados, manipulação de balanços, lavagem de dinheiro. A imprensa revelava detalhes dia após dia, e quanto mais se descobria, mais claro ficava que aquele homem não era apenas arrogante. Era corrupto, abusivo, obcecado por poder a qualquer custo. Seus advogados tentavam contornar, mas era inútil. A opinião pública já havia decidido seu veredito. E quando a sociedade escolhe um inimigo, não há defesa que o salve. As ações da empresa despencaram como uma avalanche. O que antes era sinônimo de estabilidade e confiança, virou sinônimo de risco e vergonha. Investidores fugiram. Parceiros cancelaram contratos milionários. Concorrentes se aproveitaram do momento, arrancando fatias do mercado com facilidade. O império, construído ao longo de décadas, começou a ruir em semanas. O castelo de arrogância que parecia eterno agora se transformava em ruínas diante dos olhos do mundo. E ele, o grande CEO, descobria algo que nunca acreditou ser possível. A sensação de ser impotente. As imagens de sua humilhação se espalharam. Vídeos mostrando ele sendo hostilizado em eventos, vaiado em aparições públicas, ridicularizado em programas de televisão. Aquele que antes desfilava em tapetes vermelhos agora era recebido com protestos e gritos de ódio. Onde antes recebia aplausos, agora recebia insultos. Certa vez, ao sair de uma audiência cercado de repórteres, ouviu gritos de antigos funcionários misturados à multidão. Você nos chamou de fracos, mas quem caiu foi você. Agora é você quem prova do próprio veneno. Ele baixou a cabeça, mas os flashes não perdoaram. A imagem correu o mundo. O homem que nunca se curvava, finalmente curvado. Dentro de casa, a situação era igualmente devastadora. A esposa pediu o divórcio, incapaz de suportar o peso da vergonha e da exposição. Os filhos se afastaram, envergonhados de carregar o sobrenome que um dia foi motivo de orgulho. Amigos de negócios desapareceram como fumaça.
Bajuladores se transformaram em acusadores. Ele estava só. Pela primeira vez na vida, verdadeiramente só. E no silêncio da solidão percebeu que sua arrogância o havia levado ao abismo. Mas já era tarde. O colapso era irreversível. A falência foi inevitável. Imóveis, carros, obras de arte, tudo foi confiscado, leiloado, destruído. A mansão que um dia abrigou festas luxuosas agora era apenas uma lembrança amarga. O jatinho particular foi vendido a preço de sucata. As contas bancárias bloqueadas. O homem que um dia teve o mundo em suas mãos agora não tinha nem o próprio nome limpo. Mas o pior não era perder bens. O pior era perder o que mais valorizava: a imagem. Ele sempre acreditou que poderia comprar respeito com medo, mas agora era odiado até por quem nunca o conheceu pessoalmente. Tornara-se um exemplo mundial de arrogância e destruição. Seus discursos de outrora, que pregavam força e invencibilidade, agora circulavam nas redes sociais em tom de deboche. Vídeos antigos onde ria de funcionários eram usados como prova de seu caráter mesquinho. Memes, piadas e sátiras se espalhavam. Ele era um espetáculo de humilhação global. O colapso não foi apenas financeiro. Foi emocional. Trancado em um apartamento simples, longe das mansões e do luxo que um dia ostentou, ele encarava o vazio. As paredes brancas refletiam a ausência de tudo o que já teve. Não havia mais reuniões, não havia mais aplausos, não havia mais medo nos olhos dos outros. Havia apenas silêncio. E naquele silêncio, os fantasmas surgiam. O rosto dos funcionários que humilhou, as lágrimas que ignorou, as vidas que destruiu com palavras cruéis. Tudo voltava, noite após noite, como um tribunal invisível que o condenava sem piedade. Ele não era mais o CEO. Não era mais o rei. Não era mais nada. Era apenas um homem quebrado, vivendo as consequências da própria arrogância. Mas a história ainda não terminava ali, porque, depois da queda pública, viria a parte mais dolorosa: enfrentar a si mesmo. E essa seria a batalha mais difícil de todas. O silêncio se tornou seu novo companheiro. Depois dos holofotes, das câmeras, dos discursos arrogantes, o que restava eram paredes frias e o vazio ensurdecedor de uma vida despida de tudo. O homem que um dia comandou milhares agora se via sozinho em um apartamento pequeno, longe do luxo, longe do poder, longe do respeito. As manhãs já não tinham propósito. Antes, ele acordava com o telefone vibrando, reuniões marcadas, compromissos que moldavam o mercado. Agora, despertava em um quarto sem móveis luxuosos, com apenas um relógio barato marcando as horas. Olhava para o teto e se perguntava por que deveria levantar. A cada dia, a resposta parecia mais distante. A rotina era uma prisão invisível. Caminhava pela sala estreita, tentando encontrar algo que ocupasse sua mente, mas nada substituía o peso do silêncio. Tentava ligar a televisão, mas os canais exibiam sua queda como entretenimento. Tentava acessar a internet, mas era lembrado de que se tornara alvo de piadas, memes, chacotas. Em todos os lugares, seu nome era sinônimo de ruína. O isolamento não foi escolha, foi consequência. Amigos sumiram, sócios desapareceram, até familiares mais distantes o evitavam. Não queriam ser associados ao seu nome, agora tóxico, agora maldito. Nas ruas, olhares de desprezo o seguiam. Quando reconhecido, era alvo de cochichos, risadas discretas, às vezes insultos gritados. O homem que antes era temido agora era ridicularizado, e a solidão se transformou em desespero. As noites eram ainda mais cruéis. A escuridão trazia fantasmas. Rostos de funcionários que ele humilhou voltavam à memória com clareza assustadora. O choro abafado de uma estagiária, os olhos vermelhos de um diretor exposto diante de todos, os silêncios pesados depois de seus gritos. Tudo retornava como um eco sem fim. Ele não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, revivia as cenas. Quando abria, encontrava o vazio. O corpo começou a ceder. As olheiras se aprofundaram. Os cabelos ficaram ralos. A pele perdeu cor.
A saúde mental se transformou em um campo de batalha. Crises de ansiedade surgiam do nada, suores frios, coração acelerado, respiração curta. O homem que um dia dominou plateias agora não conseguia dominar o próprio corpo. A depressão se instalou como uma sombra permanente. Ele não saía de casa. As cortinas permaneciam fechadas como se o sol fosse um inimigo. O mundo lá fora parecia distante demais, hostil demais. Vivia trancado em seu próprio labirinto, comendo pouco, falando pouco, vivendo pouco. Em alguns momentos de desespero, encarava o espelho e não reconhecia a figura diante dele. Onde estava o CEO poderoso, de terno impecável, com um sorriso frio de superioridade? Restava apenas um homem curvado, abatido, com os olhos cheios de arrependimento. O reflexo era seu maior inimigo. O espelho, um juiz silencioso. E, no fundo, ele sabia que aquele era o verdadeiro castigo. Não os processos, não a falência, não as manchetes cruéis. O castigo era conviver consigo mesmo, com a consciência de que sua arrogância havia destruído não apenas sua carreira, mas vidas, famílias, sonhos. A família, que um dia representou seu alicerce, também se afastava. A esposa já não atendia seus telefonemas. Os filhos, que antes se orgulhavam de dizer que eram filhos do CEO, agora evitavam até usar o sobrenome em público. O silêncio entre eles era mais doloroso do que qualquer grito. Era o silêncio do abandono. Nos poucos encontros que ainda aconteciam, os olhares eram frios. O ressentimento era visível. Ele tentou justificar, tentou dizer que fez o que fez pelo bem de todos, que sua dureza era necessária, que sua arrogância era estratégia. Mas as palavras já não tinham peso. Ninguém acreditava. Ninguém queria acreditar. E foi nesse abandono que ele percebeu algo cruel. O medo mantinha todos ao seu lado. Sem medo, ninguém ficava. Tentou buscar apoio em psicólogos, em médicos, mas sua arrogância antiga o perseguia. Não conseguia se abrir totalmente, não conseguia expor suas feridas sem tentar controlá-las. Até na própria dor tentava manter a máscara de superioridade. Mas a máscara estava rachada, e cada tentativa de sustentá-la só aumentava o sofrimento. O mundo lá fora seguia em frente. Novos líderes surgiam, novas empresas cresciam. A sua história, que um dia foi central, agora era apenas mais um exemplo em livros e palestras. O caso do CEO arrogante que perdeu tudo. Ele havia se tornado um estudo de fracasso, um alerta, uma caricatura. E essa talvez fosse a maior humilhação. Certa noite, sentado sozinho em sua pequena sala, ele pegou um caderno antigo. Folheou páginas de anotações de quando ainda sonhava em crescer. Lá estavam frases sobre disciplina, sobre liderança, sobre construir algo maior do que si mesmo. Frases que, no passado, o inspiraram. Agora, pareciam zombar dele. Ele havia traído todos aqueles princípios. O jovem sonhador se transformara no tirano que jurava combater. Fechou o caderno com força. Sentiu uma lágrima escorrer. Não chorava há anos, talvez décadas. Chorou baixinho, sozinho, como os funcionários que ele humilhava. Era como se naquele momento finalmente provasse do próprio veneno. A arrogância havia desaparecido. O poder havia evaporado. Restava apenas um homem quebrado, enfrentando o julgamento mais duro de todos, o julgamento de si mesmo, e, naquela solidão, uma pergunta começou a ecoar. Uma pergunta que não calava, que voltava noite após noite. Quem sou eu sem o poder? Ele não tinha resposta. E talvez nunca tivesse. O que parecia impossível finalmente aconteceu. Não havia mais nada a perder. O dinheiro evaporou. Os bens foram confiscados. A família se afastou. A empresa que carregava seu nome foi reerguida por outros, sem qualquer vestígio de sua assinatura. Mas ainda restava uma última coisa a ser destruída: a dignidade. E essa seria arrancada em praça pública. As convocações para audiências eram frequentes. Não apenas processos trabalhistas, mas também criminais. Lavagem de dinheiro, corrupção, fraude contábil. Acusações se empilhavam, e mesmo que algumas fossem frágeis,
A avalanche de provas e testemunhos o esmagava. Ele, que um dia entrava em tribunais para processar concorrentes, Nani agora entrava como réu, cercado de câmeras que registravam cada detalhe. Os corredores do fórum eram um espetáculo à parte. Manifestantes esperavam sua chegada, exibindo cartazes com frases como "Justiça para os humilhados" ou "O medo acabou, agora é sua vez". Os gritos ecoavam, misturados a vaias, enquanto ele caminhava cabisbaixo, cercado de seguranças que já não transmitiam poder, apenas proteção de um homem acuado. Sua imagem circulava nos noticiários diariamente. Cada nova audiência era uma oportunidade para repórteres relembrar seu passado arrogante. Programas de televisão reprisavam vídeos antigos onde ele ria de funcionários, comparando com sua nova realidade de réu humilhado. Memes se multiplicavam nas redes sociais. Ele era piada nacional. O colapso chegou ao ponto máximo quando um documentário foi lançado em rede internacional. O Império do Medo, dizia o título. Ex-funcionários, sócios, familiares e até vizinhos deram depoimentos. Contaram histórias de abuso, humilhação, desprezo. Imagens antigas foram resgatadas, contrastando o luxo ostentado com o vazio atual. O documentário foi assistido por milhões, transformando sua ruína em espetáculo mundial. Ele assistiu em silêncio, sozinho, em seu apartamento escuro. Cada palavra era uma facada. Cada imagem, uma ferida reaberta. Ver-se através dos olhos de quem sofreu foi o castigo mais brutal. Ali, compreendeu que sua história já não lhe pertencia. Era propriedade pública. Um exemplo vivo de arrogância punida. A dignidade foi embora definitivamente em uma audiência televisionada. Questionado sobre sua conduta, tentou responder com firmeza, mas a voz falhou. O juiz pediu clareza e ele gaguejou diante das câmeras. O homem que já discursou para milhares, que já humilhou diretores em palcos iluminados, agora tremia diante de perguntas simples. As imagens correram o mundo. Do arrogante ao envergonhado, diziam as manchetes. A transformação estava completa. A vida fora dos tribunais não era diferente. Sem crédito, sem amigos, sem confiança, ele se tornou um pária social. Ninguém queria sua presença em eventos. Ninguém o contratava. Ninguém atendia seus telefonemas. O telefone, que um dia foi sua principal arma, agora permanecia mudo. Tentou viver discretamente, mas até nas tarefas simples era lembrado. No supermercado, cochichos. No banco, olhares de desprezo. Em restaurantes baratos, garçons que zombavam discretamente ao reconhecer quem ele era. O medo havia desaparecido. Restava apenas o escárnio. Foi nesse ponto que percebeu que não havia retorno. A ruína não era apenas financeira. Era moral, era social, era histórica. Ele não era apenas um homem que perdeu tudo. Tornou-se um símbolo do que acontece com quem constrói poder sobre a arrogância. E, paradoxalmente, sua queda servia como inspiração. Não para admiração, mas para alerta. Livros de negócios começaram a usar sua história como exemplo de liderança tóxica. Professores o citavam em aulas como caso de estudo. Sua imagem, que um dia foi usada para vender sucesso, agora era usada para ensinar fracasso. A ironia era insuportável. Sozinho em sua sala escura, refletiu sobre sua trajetória. Do jovem sonhador ao tirano corporativo. Do gênio idolatrado ao réu humilhado. Do milionário ao falido. Do homem temido ao homem ridicularizado. Toda sua vida parecia resumida em uma palavra: ruína. Mas, no meio da dor, percebeu algo. Ainda respirava. Ainda existia. Ainda tinha a chance de transformar sua tragédia em algo maior. Não para recuperar o que perdeu. Isso era impossível. Mas para deixar uma mensagem. O preço da arrogância era alto demais. E se sua história pudesse evitar que outros seguissem o mesmo caminho, talvez ainda houvesse algum propósito em sua existência. Assim, começou a escrever. Páginas e mais páginas. Não buscava perdão, não buscava piedade. Apenas registrava. Escreveu sobre os abusos, sobre as humilhações, sobre os erros que cometeu.
Escreveu sobre a vaidade, sobre a ilusão do poder, sobre a farsa do respeito conquistado pelo medo. Cada linha era um exorcismo. Cada palavra, uma confissão. Não sabia se alguém leria. Mas escrever era a única forma de enfrentar os fantasmas. E foi ali, diante do papel, que começou a surgir algo inesperado. Um legado diferente. Não mais o legado da arrogância, mas o legado do alerta. A ruína estava completa. O império havia desaparecido. Mas, entre as cinzas, começava a nascer a lição que ecoaria além de sua vida. O homem que um dia foi celebrado como gênio agora era lembrado como farsa. Sua história corria o mundo não mais em revistas de negócios, mas em salas de aula, palestras e artigos acadêmicos. Professores citavam seu nome não para ensinar sucesso, mas para alertar sobre arrogância. Estudantes o estudavam como quem disseca uma tragédia inevitável. A figura do CEO, que se achava intocável, havia se transformado em um aviso para o futuro. O legado que deixou não era de glória, mas de ruína. Não era de conquistas, mas de erros. Não era de grandeza, mas de soberba. E essa talvez fosse a parte mais cruel. Perceber que seu nome sobreviveria, sim, mas como exemplo do que não ser. Ao revisitar suas próprias anotações antigas, percebeu como se distanciou do jovem que um dia sonhou em mudar o mundo. Nos cadernos empoeirados estavam frases sobre liderança inspiradora, sobre criar algo maior do que si mesmo, sobre deixar uma marca positiva. Eram palavras sinceras, cheias de idealismo. Mas o tempo, a vaidade e o poder corromperam aquele propósito. Transformaram sonhos em arrogância, ambição em tirania, disciplina em desprezo. E ali estava a lição universal. O poder não corrompe apenas os fracos, ele destrói principalmente os fortes que acreditam ser invencíveis. A reflexão foi inevitável. Ele percebeu que, em sua trajetória, confundiu respeito com medo, confundiu autoridade com abuso, confundiu riqueza com valor. E, acima de tudo, esqueceu que nenhum império pode ser sustentado sobre o sofrimento dos outros. Durante anos acreditou que gritos eram mais fortes que exemplos, que humilhar era mais eficaz que ensinar, que impor era mais rápido que inspirar. Agora entendia. Estava errado. O medo dura pouco, mas o respeito verdadeiro dura para sempre. O legado que deixava para o mundo não estava em suas empresas, em suas conquistas ou em seus bens perdidos. Estava no alerta que sua ruína transmitia. A arrogância é o veneno dos impérios. E essa mensagem começou a ganhar vida própria. Seus textos manuscritos, vazados por alguém próximo, começaram a circular na internet. Frases duras, confissões amargas, trechos em que admitia a própria culpa. Para surpresa dele, milhares começaram a compartilhar. Não como defesa, mas como lição. Eu destruí minha vida porque acreditei que era maior que todos. Acreditei que podia comprar respeito. Acreditei que podia construir felicidade sobre o medo. Estava errado. Essa frase, em particular, viralizou. Pessoas no mundo inteiro usavam como lembrete em reuniões, em aulas, em palestras. De repente, o homem odiado se tornava uma referência diferente. Não para ser seguido, mas para ser evitado. Em silêncio, ele compreendeu. A vida havia lhe tirado tudo, mas ainda lhe concedia um último papel, o de exemplo. Não como herói, mas como advertência. E essa talvez fosse a ironia final. Quando tentava ser inspiração, tornou-se tirano. Quando caiu em desgraça, tornou-se lição. Nas últimas vezes em que apareceu em público, já não havia arrogância no olhar. Caminhava cabisbaixo, sem tentar impressionar, sem buscar controle. Não havia mais máscaras. Era apenas um homem comum, talvez finalmente humano. Alguns o viam com desprezo, outros com pena. Mas para muitos, sua queda representava algo maior. A prova de que nenhum poder é eterno, de que nenhum líder é intocável, de que a arrogância sempre encontra seu preço. E assim, sua história se consolidou como um espelho para todos que ousam acreditar que podem subir humilhando,
vencer desprezando, reinar pisando. Um espelho cruel, mas necessário. A moral era clara e definitiva. O poder sem humildade é uma sentença de morte. A arrogância pode construir impérios, mas apenas por tempo limitado. Mais cedo ou mais tarde, o peso da soberba derruba até os mais altos. Esse foi o legado dele, não o de milhões acumulados, não o de empresas criadas, não o de palácios construídos, mas o de um aviso: não siga esse caminho. E foi assim que o CEO arrogante, que um dia acreditou ser intocável, deixou para trás não uma coroa de glória, mas um estandarte de advertência. Seu nome, sua história, suas lágrimas. Tudo se transformou em um lembrete universal. Um lembrete de que a queda é sempre o destino daqueles que confundem medo com respeito e arrogância com liderança. A história chegou ao fim. Do auge ao abismo, do luxo à ruína, do medo à vergonha. O homem que um dia acreditou ser um deus descobriu, da forma mais cruel possível, que era apenas humano. Sua arrogância construiu palácios, mas também cavou sua própria cova. Seu poder levantou impérios, mas também ergueu o muro que o isolou de todos. E agora, o que restava dele? Não havia mais títulos, não havia mais fortuna, não havia mais respeito. Restava apenas a lembrança amarga de que tudo o que se constrói com desprezo está condenado a desmoronar. Mas, se essa história termina em ruína, por que contá-la? Porque ela não é apenas sobre ele. Ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Quantas vezes confundimos firmeza com arrogância? Quantas vezes acreditamos que poder é sinônimo de humilhar? Quantas vezes buscamos respeito pelo medo, quando o verdadeiro respeito só nasce da admiração? O que aconteceu com aquele CEO pode acontecer com qualquer um que se esqueça da verdade mais simples. Ninguém é intocável. Nenhum império é eterno. Nenhum líder sobrevive se pisa nas pessoas que o sustentam. O clímax da sua vida não foi a queda, foi a revelação. Revelação de que dinheiro não compra caráter, de que fortuna não paga dignidade, de que poder sem humildade é apenas uma bomba relógio. E essa revelação é o presente mais valioso que essa história pode entregar a você que está assistindo agora. Então, eu te pergunto, você está construindo sua vida sobre a arrogância ou sobre a humildade? Você está tratando os outros como ferramentas descartáveis ou como seres humanos que caminham ao seu lado? Você está perseguindo apenas o medo ou está cultivando o respeito verdadeiro? Pense nisso, porque o caminho que você escolhe hoje pode definir se sua história terminará em glória ou em ruína. E aqui está o chamado final. Se essa história te tocou, se te fez refletir, se abriu seus olhos para o que realmente importa, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que precisa ouvir. Para um amigo, para um colega, para alguém que acredita ser invencível. E mais, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque aqui, cada vídeo vai além da superfície. Aqui, cada narrativa traz revelações que podem mudar não apenas sua visão de negócios, mas sua forma de viver. Este não é apenas entretenimento. É um alerta. É uma bússola. É um lembrete de que a vida cobra caro de quem esquece a essência da humanidade. O CEO arrogante acreditava que o mundo girava ao redor dele. Descobriu, tarde demais, que o mundo não perdoa. Sua queda foi espetacular, mas sua lição é eterna. E agora, você tem a escolha: aprender com a dor dos outros ou repetir os mesmos erros. A decisão é sua. Inscreva-se, comente, compartilhe. Deixe registrado o que essa história despertou dentro de você, porque cada palavra sua pode salvar outra pessoa de cair no mesmo abismo. E lembre-se, o poder pode ser passageiro, mas a humildade constrói legados que duram para sempre.